Boa noite, sejam todos bem-vindos. Vamos ler uma página então para a gente poder começar o nosso estudo da noite de hoje. Do livro de Lorival Lopes, de Gotas de Esperança. E a mensagem é essa: você é uma representação de Deus. Deus se manifesta no mundo também através de você, agindo em sua mente, alimentando seus bons pensamentos. Quando você vê, Deus vê por você. Quando você ouve, Ele ouve. Quando você fala, Ele fala. Quando você anda, Ele anda. Este Deus que atua em você é bom. Dá-lhe humildade, honestidade, inteligência. Amando-o, Ele faz você crescer nas qualidades que tem. Ponha este ensinamento na sua vida. Sentir-se uma representação de Deus é estímulo para as boas obras. Que presente, né? Que nós possamos realmente ter essa coragem de nos ver como representação de Deus. Isso só aumenta a nossa responsabilidade, né? Não que vai nos livrar, pelo contrário. E quando você vê, Ele vê. Quando você ouve, Ele ouve. Então, é tudo que a gente faz, tudo que a gente pensa, né? Que a gente possa filtrar o nosso melhor sempre, né? Então, vamos fechar os nossos olhos, sentir essa vibração que nos faz tão bem nessa casa, que nos acolhe, que é o nosso refrigério, né? Estamos aqui gratos por ter conseguido chegar e que tenhamos uma noite maravilhosa, né? Uma noite de tratamento que seja para os dois lados da vida, né? Que o nosso querido Marcelo possa ser inspirado, né? No qual ele se preparou para falar de um tema tão especial, né? Que é o mandamento maior, né? E assim damos por iniciado, então, o nosso estudo da noite de hoje. Graças a Deus. Boa noite para todos. É uma felicidade sempre retornar a essa casa, onde me sinto muito acolhido, muito bem. E eu acho que é a terceira vez que falo aqui esse ano. E esse tema que me foi dado hoje é o que um amigo meu chama de o problema bom. Porque parece que escolheram assim, quais são os textos mais bonitos que tem no Evangelho, e colocaram todos no estudo de hoje. Então, eu digo que é um problema porque eu não terei como lê-los todos, mas os indicarei. E vou tentar fazer, então, uma apresentação que englobe, né, esses textos todos. Então, o tema do estudo é o mandamento maior, que encontra-se lá no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas a esse item foram também acrescentados, pelo menos foi a bibliografia que a Beth me passou, a carta de Paulo, aquele trecho da carta de Paulo aos Coríntios, muitíssimo conhecido, um verdadeiro poema, que até um compositor nosso musicou, e outros itens, fora da igreja de nossa salvação, fora da verdade de nossa salvação, fora da caridade de nossa salvação. Como se esse pacote já não fosse suficiente, ainda me indicaram, do capítulo 11, o texto que é o meu preferido do Evangelho segundo o Espiritismo, que é a comunicação de Lázaro sobre a lei de amor, está lá no capítulo 11. Então eu vou começar com o tema, o mandamento maior, um diálogo de Jesus, mas no desenvolvimento do tema, vou passear por esses dois textos que para mim são as maiores poesias que tem no Evangelho, que é esse texto do Lázaro, lei de amor, e o trecho da carta de Paulo.
Então, o mandamento maior. Mas os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca aos saduceus, se reuniram. E um deles, que era doutor da lei, foi propor-lhe esta questão para o tentar: Mestre, qual o grande mandamento da lei? Jesus lhe respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Esse é o maior e o primeiro mandamento. E aqui está o segundo, que é semelhante ao primeiro: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. E é interessante que lá no A Lei de Amor, na comunicação de Lázaro, é o item 8 do capítulo 11, ele começa dizendo: o amor resume a doutrina de Jesus toda inteira. Então, eu estou convalescente de uma gripe, então não se chateiem se eu de vez em quando der umas tossidas aí. Porque qual a ideia de mandamento maior? Por que essa hierarquia, um mandamento maior que outro mandamento? O que será que o doutor da lei tinha em mente quando perguntou a Jesus não quais são os mandamentos, mas qual o mandamento maior? Qual seria o sentido disso? Reflexão? Mas por que um mandamento seria maior do que outros mandamentos? Mais importante? Você acha que nenhum espírito amou de fato a Deus? Mas por que esse mandamento seria maior em relação a outros? Por que essa adjetivação, né? Essa qualificação de maior? Então, o meu entendimento é porque, na verdade, esse é o mandamento que engloba todos os outros. Então, é possível eu ser paciente, mas não amar. É possível eu até perdoar uma ofensa, e não, é possível eu distribuir coisas e não amar. Mas é impossível amar sem todas essas outras coisas. Eu te amo, mas sou ríspido com você? Eu te amo, mas não tenho paciência? Eu te amo, mas não te perdoo? Não existe. O amor, entendo, é o nome que a gente dá para o conjunto de todas as virtudes. Por isso entendo esse é o mandamento maior. Não ama verdadeiramente quem não tem todos esses sentimentos bons com relação ao outro. Então, por isso que o Lázaro diz aqui, o amor resume a doutrina do Cristo toda inteira. Isso não foi a única coisa que Jesus ensinou. Jesus ensinou outras coisas além do amor. Ensinou o desapego, ensinou a tolerância, ensinou a paciência, ensinou a não violência. Mas se a gente pensar bem, todas essas coisas são detalhamentos do amor. Quando nós praticarmos todas essas coisas em relação a alguém, nós estaremos atingindo esse estado maior. E o Paulo demonstrou uma compreensão muito ampla. Então, uma coisa é você dar uma lição, dizer, olha, você precisa amar o próximo, ou você tem que ser caridoso. Mas aí fica a pergunta, mas como eu amo o próximo? Como eu sou caridoso? Então eu me lembro da minha dificuldade em compreender, inicialmente, esse texto do Paulo, necessidade da caridade segundo São Paulo. Ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos, se eu não tiver caridade ou amor, dependendo da tradução, serei como bronze que soa e um símbolo que retine.
ainda quando tivesse o dom de profecia, que penetrasse todos os mistérios e tivesse perfeita ciência de todas as coisas, ainda quando tivesse toda a fé possível até o ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. E quando houvesse distribuído os meus bens para alimentar os pobres, e houvesse entregado o meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso de nada me serviria. E eu achava muito difícil de entender isso. Como que o sujeito sabe tudo, faz tudo de bom e isso ainda não é caridade? Isso aí ainda não é amor? A caridade, aí ele vai dizer, é paciente, é branda e benfazeja. A caridade não é invejosa, não é temerária, nem precipitada, não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não cuida de seus interesses, não se agasta nem se azeda com coisa alguma, não suspeita mal, não se rejubila com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Agora estas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, permanecem, mas dentre elas a mais excelente é a caridade. Então, como entender isso? Como é possível a pessoa que doou tudo que tem, entregou o seu próprio corpo e não ser caridosa? Então, é possível. Nós temos alguns exemplos de pessoas que procuraram seguir um caminho bom, mas não realizaram essa transformação íntima. Então, tem o irmão Jacó, nós sabemos o Frederico Figner contando a sua experiência, era doutrinador numa reunião mediúnica. Fez um monte de coisa bacana, foi um homem importante na sociedade aqui do Rio de Janeiro e importante dentro do movimento espírita também. E, no entanto, ele vem falar das dificuldades que teve após a sua desencarnação, já no processo e depois. Não que tenha passado por situações horríveis, não é isso, mas para o que a gente conheceu da vida dele aqui, esperava-se uma condição muito superior. E é isso, uma espécie de ativismo. Você está ali fazendo, você sabe o que é certo, fala para o outro, mas no seu coração a mudança ainda não aconteceu. Então, para mim, um exemplo, eu estou me avaliando muito com relação a isso, estou tendo a oportunidade, nesse momento que o Brasil está passando, de me avaliar com relação a isso. Porque a coisa mais importante na minha vida, sem dúvida, é o Espiritismo, porque é a partir dele que eu me entendo. Todo o meu projeto de vida se insere na compreensão que o Espiritismo me dá acerca do que eu sou e do que eu estou fazendo aqui. E minhas escolhas são pautadas por isso. Mas eu estou aqui, no início do 3º milênio, no Brasil, sou um cidadão, sou uma pessoa, e nós estamos vivendo, não só no Brasil, mas no mundo, momentos de intensa polarização que é motivada pelo ódio. As pessoas têm sido instigadas a odiar os seus, digamos, oponentes intelectuais, aqueles que pensam diferente de si. Então é interessante que nós vemos, e eu tenho minhas inclinações e meu posicionamento com relação a isso. Mas entendo que aquele que pensa diferente de mim é meu irmão, e não necessariamente é menos inteligente que eu. Mas as pessoas todas têm agido como se elas fossem as imensas inteligências, visionários, e todo mundo que pensa diferente não entende nada, está totalmente errado, que é uma tremenda falta de humildade. Mas eu tenho um grande amigo de quem fui padrinho de casamento, apesar de no Espiritismo não haver esses ritos, mas ele me convidou, eu aceitei, e que se posiciona do outro lado do espectro. E recentemente, ele que é católico, fervoroso, ortodoxo, lançou um livro, ele tem um canal no YouTube, faz um programa chamado Chave Católica, catolicismo super ortodoxo. Eu fui lá, comprei o livro, almocei com ele, com a esposa, conversamos. Ele sabe que sou espírita, eu sei no que ele acredita, e nós nos mantemos
profundamente, é uma pessoa que eu encontro e fico feliz. Me sinto bem de estar perto dele e sinto que é recíproco. Toda vez que ele me encontra, fica super feliz. De vez em quando a gente marca aí de almoçar junto, de conversar. E, no entanto, estamos bem distanciados aí dentro dessa polarização, dentro do entendimento que a gente tem de qual seria a organização social mais interessante, econômica. Divergimos com relação a isso, mas nos respeitamos intelectualmente. Então, o que me preocupa muito hoje, e por que eu estou fazendo isso? Não vim aqui fazer discurso político, não, mas entendo que o tema de hoje, ele se encaixa perfeitamente dentro do que mais está me preocupando hoje, que é essa insuflação de ódio. A gente percebe que os extremos, as chamadas para os vídeos, já são sempre insuflando o ódio, porque é isso que faz a pessoa querer ver, clicar, né? É desejar a derrota, né? A derrogação do que se coloca como sendo inimigo. Então eu fico triste, porque do modo como o nosso país está se encaminhando hoje, a gente vai ter sempre só metade da população feliz. Se um lado do espectro ganha, o outro sofre. Se o outro lado ganha... Mas nós somos todos cidadãos no mesmo. O que está faltando aí? Está faltando esse entendimento. Olha o que o Paulo diz sobre a caridade, que eu entendo como sendo, né, o amor em ação, né, o amor como sendo um sentimento, e a caridade, aquilo que nós fazemos promovido por esse sentimento. Então ele diz lá, a caridade é paciente, é branda e benfazeja. A caridade branda e branda. Veja, é o contrário que nós temos visto. Nós temos visto exaltação, né? Branda e benfazeja. A caridade não é invejosa, não é temerária nem precipitada, não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não cuida de seus interesses, não se agasta, não se azeda com coisa alguma, não suspeita mal, não se rejubila com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Eu tenho sido testado muito nisso. Todos nós temos um senso de justiça. A sociedade precisa de instituições que promovam a justiça, mas acho que cada um deve consultar o seu coração, porque tenho a impressão de que não só percebo em mim, como às vezes tenho essa percepção com relação a outras pessoas, que muitas vezes os pedidos de justiça estão apenas, digamos assim, camuflando um desejo de vingança. E uma coisa não, digamos, anula a outra. Então, uma coisa é eu entender que a sociedade precisa reprimir crimes. Concordo com isso, porque se não o fizer, o crime vai campear. Mas até que ponto, e aí fico pensando, né? Quando é alguém do meu lado que comete o crime, aí eu quero uma coisa mais branda, quero compreensão. Quando é do outro, rigor da lei. Então veja, isso não é imparcial. E por que a gente tem essa inclinação? Porque a gente não ama, né? Porque tem um sentimento de vingança imiscuído ali. Ah, então se eu não tiver vingança, então não tem de ninguém. Não é isso. Justiça precisa ser feita. O que eu estou dizendo é para a gente avaliar se no nosso coração o desejo que a gente tem de que algumas pessoas sejam presas e outras não, de repente, não é ali no fundo o que a gente está tentando esconder da gente mesmo, que é um desejo do mal para aquele que a gente acha que faz mal para a gente. Entende? E não estou nem dizendo que o outro não fez mal. Não estou defendendo o outro, estou falando da gente. Porque Jesus foi atacado, Jesus foi injustiçado, mas no coração de Jesus surgiu qualquer desejo de mal para os seus adversários, para aqueles que o perseguiram, que o torturaram, que o condenaram à morte? Não, pelo contrário,
Nós vemos o Cristo pregado na cruz pedindo ao Pai perdão para os seus algozes. Não é? Então, isso é algo que eu fico... tem uma notícia e tem uma reação emocional. Espera aí, Marcelo, isso daí é você querendo justiça ou você querendo vingança? Sim. Eu fico... Pode ser. Acho que tá bom assim. Tá bom. Eu vou perceber que fiquei com calor quando eu terminar o estudo. Durante o estudo quase nem percebo que tem o corpo. A gente está aqui pensando, então, eu fico vendo que... gente, me desculpem, assim, eu de forma alguma estou tentando fazer qualquer defesa de qualquer lado político. A minha questão é que Jesus, assim, nós temos direito de ter um entendimento das coisas e nos posicionarmos, somos cidadãos, precisamos votar. Mas isso não deve suplantar em nós o amor que nós temos ao próximo. Então, por exemplo, alguém comete um crime, eu oro pela vítima, fico condoído, puxa, a pessoa passou por isso, mas eu oro pelo criminoso. Oro pelo criminoso, porque talvez seja um irmão em sofrimento maior do que aquela vítima que está ali pagando uma dívida e ele está adquirindo uma, pela qual terá que prestar contas um dia, se não para a justiça terrena, certamente para a justiça divina, da qual nenhum de nós escapa. Então isso não é fácil, isso não é a nossa inclinação natural. Nós ainda estamos lá no passado, né, quando a gente aprendia que a gente tem que proteger a família, temos que ser leais aos nossos amigos e esmagar o adversário. Durante séculos, milênios talvez, nós fomos insuflados a isso. Aí vem o Cristo e diz, ama o teu inimigo. Isso não é natural para nós. E amar o inimigo não é fica feliz, chama ele para jantar e fica batendo papo, não é se sentir bem do lado, é desejar o bem. É desejar que essa pessoa desperte, que essa pessoa pare de fazer escolhas equivocadas na vida dela. E olha, o reflexo disso para a sociedade será profundamente positivo, né? Então, eu tive a oportunidade, diante dessas últimas circunstâncias, procurando me informar de um acontecimento ou outro, vi uma comissão, o discurso de um senador numa comissão de um partido, de um lado do espectro político, vamos dizer assim, fazendo um discurso, e depois uma senadora que se posiciona no extremo oposto, concordando com ele. E aí eu penso, poxa, e ela diz, olha, a gente discorda um monte de coisa, mas isso eu concordo contigo, pensando, poxa, é disso que a gente precisa. É disso que a gente precisa, né? Mas a impressão que dá é que se tem alguma coisa na pessoa que eu não concordo, daí eu já descarto, nada do que vem dele pode ser bom. Por outro lado, um erro também é, como eu concordo com esse pessoal, tudo que ele diz é bom e às vezes não é. Então, mas o sentimento de amor, ele deve predominar no sentido de que, independente da concordância ou discordância, nós precisamos desejar bem aos nossos semelhantes. Ninguém constrói a felicidade em si, ninguém vai conseguir viver sereno, ninguém atingirá a plenitude espiritual carregando raiva, ódio, malquerença no coração. Então, se a gente vive num mundo complicado hoje, imagina na época do Cristo. Na época do Cristo, os países guerreavam e o vencedor escravizava a população vencida. A gente não vê isso. Ainda tem guerra, o que parece para nós um absurdo, né? Então, quando estudei lá na história, né, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, e a gente lê aquilo e pensa, bom, é óbvio que a humanidade não vai mais fazer isso. Assim, já chegou no limite, né? A gente já entendeu, não vai fazer mais isso. E a gente está vendo guerras acontecendo. Mas veja bem, hoje em dia existe um conceito de crime de guerra.
Então, mesmo diante dessa absurdidade, que é 2 países fazerem guerra, pessoas hoje pegarem armas e se matarem, mas mesmo assim nós vivemos uma época em que há o conceito de crime de guerra. No passado, amigo, não tem isso. O vencedor era o dono daquelas pessoas. Ele triturava, estuprava, escravizava. Não tinha isso, crime de guerra. Ele ganhou, o outro perdeu. Perdeu, acabou. Você não era mais dono da vida. Hoje, mesmo com guerra, o mundo todo está de olho. Não, mas espera aí. Tudo bem, vocês estão em guerra, mas tem limite nisso aí. Não faz isso, não faz aquilo. Ataca alvo militar, não ataca alvo civil. Antigamente não tinha regra. Então, veja, obviamente não estou defendendo a guerra, mas estou mostrando como que a nossa sensibilidade foi evoluindo com o tempo. É a lei de progresso. Então, digo isso no sentido de que, muitas vezes, nós nos sensibilizamos por demais com os problemas que ainda existem e perdemos de perspectiva o tanto que a gente já evoluiu. O tanto que... Então, por mais que ainda haja coisas hediondas no mundo de hoje, nós percebemos que a sensibilidade geral da população está evoluindo. Na Idade Média, o pessoal ia para a praça ver execução. Se você encontrar 3 pessoas dizendo que vão assistir uma execução, você vai pensar, isso é um caso patológico. Isso não é uma pessoa normal, isso é uma doença. Ninguém pode se divertir, achar bacana e ver uma pessoa ser esquartejada. E, no entanto, no passado, lá no circo romano, o pessoal tudo com o dedinho para baixo. Não bastava estar lutando, tinha que matar o outro. Eles queriam ver isso. Queriam sangue. Então, a gente percebe que, mesmo que as coisas estejam muito ruins, essa lei de amor, ela lentamente vai se implantando no nosso coração. Mas isso não é um processo automático. Isso é importante. Nós precisamos fazer esforços nesse sentido. Por isso digo, quando eu tenho reações emocionais às notícias que eu recebo, eu procuro avaliar, porque a gente cria um monte de justificativa para os nossos posicionamentos. Mas eu digo, Marcelo, seja sincero com você mesmo, leia o seu coração. É só um sentimento de justiça, não tem aí uma pontinha de vingança. Então, veja, isso não tem nada a ver com como a situação vai se encaminhar. Eu estou falando da minha reação emocional, o modo como eu entendo. Uma coisa é saber que alguém cometeu crimes, foi preso e vai cumprir uma pena. Outra coisa é eu ver como, por exemplo, esse caso que está assolando aí o mundo, né, de um ativista, de um posicionamento político que foi assassinado. Eu ouvi uma fala de um sujeito que se posiciona do outro lado do espectro político, mas lamentando profundamente aquela morte. Dizendo, olha, discordo de tudo que aquele sujeito ali falava, mas é uma temeridade que isso tenha acontecido, deixou uma viúva, uma filhinha órfã, e a própria violência da coisa. Não é isso não é assim que a gente pretende resolver as coisas. E se tem um caso de um lado, mas podia ser do outro. A questão aqui é nós superarmos, né, que, no meu ver, isso é a coisa que está mais faltando hoje. E aí, o que o Cristo propõe? Por que esse é o mandamento maior? Onde é que é o equívoco nosso enquanto sociedade? Essa polarização toda que nos tem dividido, que tem insuflado ódio entre nós, se baseia em propostas de organização política e social. Mas o que nós, como espíritas, entendemos? É o estabelecimento de um sistema político, social, econômico, que vai resolver o problema da felicidade na Terra? Então, interessante que lá na casa em que eu frequento, que eu trabalho, lá no ESD, nós estamos estudando o 3º discurso do Kardec, naquele livro Viagem Espírita, de 1862. Então, o livro dos Espíritos é publicado em 57, 62, só tem 5 anos de espiritismo, mas já havia vários centros fundados na França, e aí Kardec faz uma longa viagem percorrendo todos esses centros, né? E alguns dos seus discursos foram publicados nesse livro.
E ele está falando exato, ele começa esse terceiro discurso dizendo, olha, olhando para a sociedade hoje, ele está falando em 1862, mas, gente, encaixa como uma luva. Olhando para a sociedade hoje, nos dá a impressão de que a sua transformação seria um milagre. E só um milagre para que as coisas do jeito que estão melhorem. E ele diz, mas esse é o milagre que o Espiritismo está destinado a realizar. E a base desse milagre é a caridade. A caridade. Então ele chega a citar exemplos de homens muito bem intencionados que propuseram organizações sociais mais igualitárias, mais justas, e chegaram a fundar sociedade, fundaram uma comunidade, uma cidade com outros princípios, com outras leis mais equânimes, mais justas, e isso não resolveu o nosso problema. Porque o que acontece é que um sistema é algo imposto a nós de fora. Então, mesmo que um sistema seja muito bom, quem faz esse sistema acontecer, né, quem toma conta, quem coloca a coisa para... Né, a gente combina leis. Quem vai verificar se ele está sendo cumprida? Tem que ter uma instituição. Quem é que vai reprimir quem não está cumprindo? Tem que ter uma instituição. E essa instituição é feita por pessoas. E pessoas corrompidas não vão atuar em acordo com um sistema, por maravilhoso que ele seja. Nenhum sistema político, social e econômico se impõe à revelia de pessoas que são as responsáveis por fazê-los funcionar. Então, se essas pessoas não estiverem evangelizadas, não tiverem no seu coração o sentimento de igualdade, de justiça, de amor, de caridade, eles simplesmente corrompem o sistema, usam o poder que a sociedade concede a eles para tomarem conta da sociedade a seu favor. E nós temos visto isso nos dois lados do espectro. Em todo tipo de sistema que nós já procuramos implantar, e já aqui na Terra testamos muitos diferentes, em todos eles nós vemos o homem corrompendo o sistema a seu favor, porque o que falta não é um sistema social bom. Uma sociedade composta de homens de bem funcionará bem, porque essa sociedade, essas pessoas não vão permitir alguém morrer de fome, alguém não ter o mínimo para uma vida decente. Alguma desigualdade não é problemático, o problema é o abismo da desigualdade. Não ter tempo para gastar tudo que tem e o outro morrer de fome, não ter direito à saúde, não ter onde morar. Então, essa é a proposta do Cristo. Eu me lembro que li um pequeno conto, né, uma fábulazinha, né, sei lá como é que eu vou chamar isso, uma parábola, com uma moral assim. Era um pai que estava lendo o jornal e aí seu filho estava ali querendo atenção e tal. E aí o pai, para ocupar o filho, para poder ler o jornal em paz, pegou uma figura de um mapa mundi, recortou e falou, monta esse mapa mundi aí. Quando você tiver montado o mundo, você me chama que eu te dou atenção. Aí ele pensou, bom, agora meu filho vai ficar aí o dia inteiro fazendo isso, não vai conseguir tão cedo e eu vou poder ler meu jornal. E aí em 5 minutos vem o garoto. Ele falou, você já conseguiu montar o mundo? Ele falou, que eu coloquei os recortes em cima de uma mesa de vidro, mas quando eu olhei por baixo, eu vi que tinha a figura de um homem. Aí eu achei mais fácil montar o homem. E aí quando eu li o outro lado, estava o mapa mundi montado. E a moral da história é essa, né? Que é o ser humano que faz o mundo onde a gente vive. Esse mundo está do jeito que está, mas quem fez esse mundo? Nós somos extraterrestres. Eu vivia num mundo maravilhoso e caí de paraquedas aqui na Terra nessa vida. Ora, eu certamente contribuí para o mundo ficar do jeito que ele está hoje. Pode ser que agora eu esteja procurando dar um outro rumo para ele, mas isso não apaga o que eu fiz no passado. E quando eu olho para mim, eu vejo, eu ainda luto para me livrar de sentimentos ruins. Então, se hoje, né, com a educação que eu recebi, com o espiritismo do berço, com exemplos, eu ainda luto para combater o mal dentro de mim, imagina no passado. Esse mal devia imperar. Não é? E isso tem um custo, isso gera consequências.
Então, nós construímos maus hábitos, temos que nos esforçar para nos livrarmos deles. Então, me parece muito apropriado que nós tenhamos em mente, né, que o que deve motivar o nosso comportamento sempre é um desejo do bem para o outro. É muito importante que nós estejamos fazendo essa leitura dos nossos pensamentos, das nossas palavras, das nossas atitudes. Há a necessidade que, mesmo nós não tendo conhecimento de tudo, façamos as nossas escolhas, façamos os nossos julgamentos. No entanto, quem pode julgar com perfeição? Um julgamento, além, claro, da capacidade de manipular dados, né, de interpretar, depende dos próprios dados, da informação. Então, um juiz vai julgar uma denúncia de um crime, ele precisa de informações sobre o que aconteceu. Coisas que o vão fazer considerar que aquela pessoa cometeu ou não um crime. Fatos, circunstâncias. Precisa de conhecimento. Nós nunca teríamos todos, mas mesmo assim, temos que tomar as nossas decisões na nossa vida, temos que fazer as nossas escolhas. Mas se nós temos clareza de que as nossas escolhas são baseadas naquilo que nós conseguimos amealhar de informação, mas nunca é toda a informação, e um cuidado que a gente tem que tomar hoje é que é impressionante como pessoas, até um tempo atrás, havia uma discordância com relação ao entendimento, à valoração de um fato. Havia um acontecimento, as duas pessoas concordavam, aconteceu isso. Só que uma achava que isso era bom, outra achava que era ruim. Isso é uma divergência de opinião. Mas o que nós estamos vendo hoje é que as pessoas discordam sobre os próprios fatos. Já não há mais acordo nem a respeito do que está acontecendo. Um diz, aconteceu isso, outro diz, não, não aconteceu. Então, esse mundo está exigindo de nós realmente um esforço no sentido de nos evangelizarmos. Nós não podemos nos deixar contaminar por esse ódio que está sendo insuflado para nós permanecermos pulverizados socialmente, vivendo nas nossas bolhas. Nós temos que ter um entendimento mais amplo de que nós somos todos filhos, espíritos imortais, filhos de Deus, nessa terra que é uma escola para aprendermos, para nos desenvolvermos espiritualmente. E mesmo aquele que nos parece o mais equivocado, mais abjeto, mais criminoso, é tão filho de Deus como eu e chegará à perfeição de será um anjo. De repente até mais rápido do que eu. Porque nós temos exemplos disso no Evangelho também. Né? Você tinha aquele pessoal ali que, né, procurava ter uma vida reta, ia na sinagoga, rezava, procurava seguir a lei, e tinha aquele pessoal bem pecador. Né? Você vê uma Maria de Magdala, os próprios discípulos tiveram uma certa dificuldade de aceitar aquela mulher ali. E, no entanto, né, que luz, tirando a do Cristo, brilhou mais do que a dela no Evangelho. Você vê que Paulo de Tarso foi diretamente responsável pela morte do primeiro mártir cristão. Ele não incomodou o Estevão, ele não chateou o Estevão, ele provocou a morte do Estevão. É o que hoje nós chamaríamos de um assassinato. Só que era um assassinato institucional, né? Mas as pessoas pegaram pedras e atiraram nele. Ele foi apedrejado. Você vê a barbaridade da coisa. E, no entanto, quem fez mais pela divulgação do Evangelho do que Paulo de Tarso? Então, às vezes, a gente aponta é um criminoso. Quando Paulo bateu lá na Igreja do Caminho, o pessoal ficou com medo. Pois ele estava ontem aqui perseguindo, vindo aqui perturbar, discutir, obrigar a ir no sinédrio, ter que se explicar, condenando, prendendo, torturando. Qual era a visão que os cristãos deviam ter do Saulo? E, no entanto, quem
levou o cristianismo para fora do mundo judaico foi ele, o apóstolo dos gentios. E que servidor! Mas é interessante que o mesmo Saulo que nós vemos lá dizendo que o bem que eu quero, esse eu não faço. O mal que eu não quero, esse eu faço. Esse mesmo Saulo, já depois na condição de Paulo, disse, já não sou eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. E sua vida deu provas disso. Como que alguém que se propõe a mudar, se essa proposta não for só de boca, não for só da boca para fora, se essa proposta é verdadeira, se o desejo de mudança é real, a mudança acontece. Está lá no Livro dos Espíritos, né? Porque algumas pessoas dizem, puxa, eu queria tanto me livrar desse vício, eu tenho esse problema, não consigo deixar de ser explosivo, irritado, de ser grosseiro quando alguém me chateia. Aí os Espíritos dizem, quando alguém diz que não consegue fazer uma mudança, é porque no fundo ela não quer. Porque a gente precisa de esforços muito pequenos para fazer as mudanças. Então, no fundo, a gente está meio acomodadão, ou seja, a gente diz que isso está errado, mas no fundo a gente meio que gosta de ser daquele jeito, porque a gente se acostumou. Passamos muito tempo treinando a ser desse jeito. Então, a gente precisa descondicionar, né? Então, eu considero um desafio para nós, um desafio que o Cristo propõe para nós. Amar o próximo. Esse é o mandamento. A gente diz, eu amo a Deus, mas aí desejo a destruição do outro, que considero meu inimigo. O que Jesus diz aqui? Primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, com todas as forças, de todo o coração, de toda a tua alma, de toda a tua inteligência. E o segundo semelhante a esse, amar ao próximo como a si mesmo. Então lá naquele livrinho, através do qual fui evangelizado não foi em centro, foi em casa, no culto cristão no lar. E o livrinho que a gente usava era aquele Jesus no Lar. E o primeiro capítulo desse livro é exatamente Jesus fundando o primeiro culto cristão no lar. E nessa conversa com Pedro, ele estabelece isso na casa do Simão Pedro. Ele diz, como é possível, né, o homem dizer que ama a Deus, que para ele parece distante, ele não enxerga, se ele não ama o próximo, o vizinho, né, a pessoa que mora com ele ali. Então, não há como nós amarmos a Deus verdadeiramente sem amarmos o próximo. E olha, eu acredito, para mim isso ainda é um processo, ainda é um esforço, mas eu acredito que não há nada mais gratificante do que isso na vida. Então, o grau de liberdade que isso representa, quer dizer, a pessoa te calunia, a pessoa deseja o seu mal, tenta puxar o seu tapete, tenta te prejudicar, e você perdoa. E você diz, olha, você está fazendo coisas erradas, mas é exatamente isso, é você que está fazendo a coisa errada, então eu tenho que pagar? Porque sentir raiva, sentir ódio, desejar mal, é alimentar veneno no coração. Odiar alguém é pagar pelo crime que o outro que cometeu. Eu acho que é isso que o Cristo queria que a gente entendesse. Quando ele diz ama o seu inimigo, perdoa, ele não está pedindo para a gente fazer favor para ninguém, além de nós mesmos. Porque se o outro cometeu crime, amigo, não é o seu perdão que vai livrá-lo da justiça divina. O que ele está devendo para Deus, ele vai pagar. Quem sou eu? Não livro ninguém. A gente vê muito isso em reunião mediúnica, né? O espírito acha que, porque aquele perseguidor ali, aquele que vem cheio de pedra na mão, mas ele foi vítima no passado. Ele foi iludido, foi morto, foi perseguido, e ele vem cobrar. E ele diz, perdão? Fez isso comigo, eu vou perdoar? Ele não entende que perdoar, ele acha que quando a gente pede para perdoar, a pessoa que cometeu aquele mal todo para ele será livrada.
Ele não entende que quando nós pedimos a ele para perdoar, a gente está pedindo para ele parar de pagar pelo erro que o outro cometeu. Porque esse espírito perseguidor, ele não sabe mais onde está a esposa que ele amava, os filhos que ele amava, os pais que ele amava, ele não vê mais esses espíritos. Ele só vê o algoz, ele vive para perseguir. Quer dizer, ele vive grudado num espírito que só o remete a sofrimento. Ou seja, ele está se castigando. Ele é seu próprio carrasco. E aí vem Jesus e diz: perdoa. Ou seja, se liberta do erro que o outro cometeu. O erro que o outro cometeu, ele que vai ter que prestar conta para Deus. Mas você não precisa continuar preso. Até lá acho que foi no Céu e Inferno, que a gente terminou de estudar há pouco tempo lá no ESG, aquelas comunicações, teve um espírito que cometeu lá um monte de crime, se arrependeu, ele esperava ser encontrado por suas vítimas para ser torturado, o que é muito comum. Mas o que aconteceu? Aquelas vítimas já tinham evoluído, não estavam esperando ele para torturá-lo, eles caminharam, seguiram adiante. Ele queria pagar pelo mal, claro que pagou. Deus sempre vai dar um jeito da gente conseguir aliviar, porque esse pagamento não é um castigo, é a oportunidade que Deus está dando a gente de aliviar a nossa consciência. Porque a lei de Deus está escrita em nós, a lei de amor está escrita em nós, e quando a gente viola, isso faz mal para a gente. Nós temos intrinsecamente o desejo de pagar, isso surge necessariamente. Você pode obnubilar isso um tempo, você pode tapar isso de você, ficar um tempo querendo impunidade, mas chega uma hora que o espírito não resiste, ele sente necessidade de pagar. Então, nós temos muitos exemplos no Evangelho, exemplos na vida, de homens e mulheres que entenderam a mensagem do Cristo e se dedicaram a viver uma vida de amor ao próximo. Não há nada mais libertador, não há nada que contribua mais para nós vivermos plenos, leves. Então eu vou concluir o meu estudo lendo o primeiro parágrafo da mensagem, que eu acho o texto mais lindo do Evangelho, que é a comunicação sobre a lei de amor de Lázaro. São 3 parágrafos, mas eu vou ler só o primeiro. A lei de amor. O amor resume a doutrina de Jesus inteira, visto que esse é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Em sua origem, o homem só tem instintos. Quando mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre humanas. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres. Extingue as misérias sociais. É disso que a gente precisa. A sociedade precisa de amor. Ditoso aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor os seus irmãos em sofrimento. O criminoso também é um irmão em sofrimento. Ditoso aquele que ama, pois não conhece a miséria da alma nem a do corpo. Tem ligeiros os pés e vive como que transportado fora de si mesmo. E vejam o fechamento, a coisa mais linda. Quando Jesus pronunciou a divina palavra amor, os povos sobressaltaram-se e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. Que a paz do Cristo e seu amor nos envolva a todos e nos atraia para esse comportamento tão saudável que o mundo precisa, o amor. Que noite, hein? Ai, gente, quando o Marcelo
iniciou esse estudo de hoje mostrando para a gente, né? Eu acho que a maioria pensou na sua casa, no seu lar, né? Nas pessoas da família, que às vezes você quer que a pessoa mude, aí ele vem com o amor, né? Você tem amor por fulano, tem amor por cicrano. Aí e por que você não aceita isso? Por que você não aceita aquilo? Por que você não tem paciência? Foi um estudo assim muito reflexivo do início ao fim. Porque a gente está tão acostumado a fazer as coisas sem pensar, às vezes até sem sentir, pelo volume, pela rapidez do dia e da nossa vida, que é preciso ouvir essas palavras hoje para a gente parar e refletir tudo isso que a gente escutou. Que você já, um pouquinho de reflexão, você já vê que você faz aquilo por falta de entendimento que você tem que gerar em você. Sentimento que você trouxe, as suas verdades, que são distintas das pessoas, às vezes, que vivem com você, e você diz que ama e distorce tudo no relacionamento. Então, é uma caminhada de trabalho. Nós viemos aqui para isso. É mais um trabalho que a gente tem que fazer pela nossa vida, pelos nossos atos, pelos nossos pensamentos, para tentar, ainda nessa existência, vislumbrar um caminho mais calmo, principalmente no nosso lar, com a nossa família, né? Nós temos um trabalho muito grande com eles, né? Nessa vida. Aí depois a gente vai disseminando para a casa espírita, para o trabalho, para a comunidade. Então, o problema é esse, quer dizer, não é problema. Nós viemos aqui para caminhar. Ainda estamos desse tamanho. Mas a partir de hoje, a gente já cresceu mais um pouquinho na nossa reflexão, que é respeitar, agir no bem, tentar não ser usando sentimentos tão impulsivos. Então, é trabalho. Trabalho para todos nós que estamos aqui, dos dois lados da vida. Com certeza, a partir de hoje, já vamos refletir muito mais, um pouquinho mais, nos nossos relacionamentos conosco mesmo, com as pessoas que caminham conosco dentro da nossa casa, no nosso trabalho. Então, tarefas de crescimento que dão trabalho, mas que estamos num suporte, um suporte de Deus, que hoje nos trouxe palavras com atos que nos vão fazer pensar duas vezes nas nossas condutas, pensamentos, para que a gente fique um pouco mais feliz, né? Do jeito que a gente está vendo as coisas aí fora. Mas depende de nós. O primeiro ato em relação a nós mesmos e a todas as pessoas que caminham conosco. E nesse momento em que estamos aqui juntos, em pensamentos, vamos começar as nossas irradiações, as nossas preces, usando o nosso pensamento, usando o nosso melhor. Todo mundo tem aquela coisa boa. Então vamos colocar para fora nas nossas preces, pensando que cada um de nós aqui tem entes queridos que já deram adeus a todos nós, estão caminhando em outras moradas. E pedimos a Deus por eles. Cada um com seu pensamento pedimos: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade,
assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos ofensores. Mas não nos deixeis cair em tentação. Livrai-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus. E nesse momento em que tivemos aqui, onde fomos envolvidos por vibrações iluminadas, no nosso pensamento, no nosso coração, com certeza nas nossas ações, estamos envolvidos por equipes maravilhosas que estão aqui por nós e para nós. E com os nossos melhores pensamentos, nos unimos a Ele para fazer essa irradiação, todo mundo pensando no nosso pensar, no nosso sentir, no nosso agir, pensando nas pessoas que Deus colocou para caminhar junto conosco nessa estrada reflexiva e progressiva. Então vamos pedir a Deus que essa irradiação, essa luz que está aqui, saia por essa porta e vá até onde estão os nossos pensamentos. Saia por aqui e ilumine toda a nossa comunidade, as pessoas que amamos, o nosso Rio de Janeiro, a nossa terra, o nosso Brasil, levando a Ele muita luz nesse momento. A nossa terra, escola querida, que depende dos nossos pensamentos e atitudes. Que sejamos firmes no caminhar e no pensar em coisas iluminadas, propostas que nos façam crescer. E é isso que o mundo precisa. E que Deus nos ajude a refletir e a transformar. E pedimos agora visita médica. Vamos pensar em nós, vamos pensar em alguma pessoa que está perto de nós, que está precisando de uma ajuda na sua saúde mental, física, corporal, espiritual. Nesse momento, estão todos sendo envolvidos por uma energia de cura muito grande que essa casa tem para nos proporcionar. Mas hoje, em especial, eu quero pedir pela nossa querida Solange Raposo, nossa diretora espiritual do nosso centro, que está precisando de um carinho, de um abraço, de um beijinho na sua saúde, e que ela se sinta envolvida para que a sua saúde seja restabelecida e ela fique bem desde já. Então, com essa oração que a gente vai cantar agora, a gente vai envolver a todos que a gente necessita, quer e pode, em muita luz de cura. Vamos, Jesus, passear na minha vida. Quero voltar aos lugares em que eu estive só. Quero voltar lá contigo, vendo que estavas comigo. Quero sentir teu amor a me embalar. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura,
Olha, Senhor, onde eu não posso ir. E que essa luz divina nos acompanhe até o nosso lar. Tenhamos uma noite abençoada. Que estaremos aqui de novo na próxima segunda-feira, se Deus assim permitir. Graças a Deus.